Amém. Boa tarde com Jesus, irmãos. Vamos então dar início ao nosso companheirismo dessa tarde. Nós vamos nos colocar de pé para termos uma palavra de oração nesta hora. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós mais uma vez agradecemos a Ti por este privilégio de a este lugar de adoração para tributar louvores a Ti, para oferecer ao Senhor a nossa adoração, para pedir o perdão dos nossos pecados e aprendermos um pouco mais, ó Pai, das coisas que elevam a nossa condição, para estarmos mais próximo do que devemos estar. Ajuda-nos, ó Deus, nesta tarde, mais uma vez, a tirarmos de tudo o que for falado, aquilo que é próprio e benéfico para nós. Que o Senhor tenha o total controle sobre cada um de nós aqui presente. E então, ó Deus, seja feito a Tua vontade. Possamos aprender um pouco mais. Possamos, ó Deus, ser corrigidos pelo Senhor. E que a Tua palavra, Pai, penetre até a alma de cada um de nós. Pois necessitamos, Senhor, de ser melhorados, ser mudados, transformados. Conceda-nos poder ouvir a Tua voz mais esta vez. Que o Senhor, ó Deus, receba os louvores e que aqueles que estão a caminho, ó Pai, sejam protegidos pelo Senhor. Os que não puderem vir possam encontrar graça e também serem abençoados aonde quer que estejam. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podeis sentar. Irmão Josué, vamos louvar a Deus. Boa tarde com Jesus. Mais forte, né? Boa tarde com Jesus. Amém? Vamos começar cantando o corinho de número 158, Ré maior. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Agora mais uma vez, todo mundo bem forte. É bênção sobre bênção, é bênção
bênção sobre bênção. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mãozinha. Eu te amo, porque vejo Cristo em você. Quando eu vejo você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu vejo você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo, você meu amigo, você é meu irmão. Bem forte. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão. Glória a Deus. E para isso nós temos que estar ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar um hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Amém? Porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Mais uma vez, só vocês agora. Ele é tudo
Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Amém? Agora para o irmão Cardoso, que dará procedimento à reunião. Deus abençoe. Amém. Muito bem, irmão. Cadê o irmão Cássio? Estava aí ainda há pouco. Vem para cá, irmão Cássio. Descansa carregando pedra. Muito bem, meus irmãos. Nós, como falamos da outra vez, há um tema proposto que ele será tratado, se Deus assim o permitir, mas presença do nosso pastor. Acho que essa pilha está fraca, está falhando. Para hoje nós temos um... Amém. Para hoje nós pensamos em um tema a ser tratado aqui, e aí eu vou precisar muito da ajuda de todos vocês, para nós falarmos um pouquinho sobre tradições e perversões, né? Antes nós vamos então nos colocar de pé, vamos nos colocar de pé para lermos a escritura que está em Atos 24, Atos capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 5. Atos capítulo 24, a partir do verso 5. Vamos à leitura então. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de disserções entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. E por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lícias, no-lo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhes o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, para com os homens.
Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisso me acharam já santificado no templo, não em ajuntamento nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho. A não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra para nós. Podeis assentar-vos. Muito bem. Nós temos uma maneira de sermos ensinados. E muito se considera isso como tradição. Tradição familiar, tradição de nação, de região, de tantas coisas se fala sobre tradição. Isso é uma tradição fazer isso. E como o nosso português é uma língua muito difícil, nós acabamos misturando tudo. Achamos que mitos são tradição, que fábulas são tradições, não é? Que hábitos são tradições. E muitas vezes tomamos coisas que vemos ou a própria sociedade impõe e aquilo se torna uma tradição. Ultimamente nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde está se tornando tradição ser corrupto, né? Todo mundo é corrupto. Você olha os líderes da nação, você procura, não acha um que não tenha uma mancha. Tornou uma tradição. Mas nós precisamos então compreender as coisas para não sermos enganados e nem tampouco estarmos enganando ou nos enganando, né? Então, o objetivo desse companheirismo, desse trabalho, é justamente nós conversarmos, trocarmos conhecimento, não é? E buscarmos uma melhor compreensão das coisas. Então, vamos lá. Será que o que nós temos como tradição, na verdade, não é uma perversão? O que é tradição e o que é perversão? Então vamos procurar falar sobre isso aí. Cadê aquele outro microfone, irmão? Que eu não gosto de ficar falando sozinho. Para mim, eu tenho que ir até o último banco, falar com todo mundo, né? Eu gosto de ver assim, quando a gente se aproxima, aí os rostos vão ficando vermelhos, vão ficando, né? O que é tradição para você? Eu acho que são atos praticados por um grupo de pessoas ou por alguma região. Acho que é isso. E você? Acho que é algo que é praticado repetitivamente por muito tempo já. Por muitas pessoas, eu acho. Tá vendo?
Irmão Machado, o que é uma tradição, irmão Machado? Sou um homem experiente. Tradição, tem vários tipos de tradição, dependendo do lugar, como, daqui, de qual tipo de tradição. São muitas tradições na Terra, né? Mas assim, no geral, o que é tradição? Por exemplo, eu considero uma tradição um homem que é religioso, não tem entendimento de fé, para mim é uma tradição. Cuidar de gado, como é que se chama? Aquele que todos os anos eles fazem, né? Rapaz, a vaquejada de tal lugar é uma tradição, porque repetidamente é o que elas... Que é a tradição, irmão. Bota a câmera aqui nele, ó. Eu acho que a tradição é tipo algo que a gente tem, a família ou as pessoas da cidade praticam mais de uma vez, e assim eles vão com respeito à crença que eles têm. Muito bem. O que você diz que é tradição, irmão? Tradições é coisas que as pessoas antigas trazem para as gerações de hoje. Que fica, por exemplo, pessoas que brincam algumas coisas do mundo, aí fica tradição, sempre levando para aqueles, os mais novos que vêm nascendo. As gerações a gerações. Ah, muito bem. Vamos aqui, irmã Nani. O que a senhora fala que é tradição? Não sei não. Amém. Vai dar certo. O irmão ele explicou, né, que tradição é exatamente o que ele disse, é algo que se repete, né? As gerações anteriores ensinaram para os seus filhos, para os seus netos, e com o passar do tempo as pessoas vão repetindo. É como se fosse também cultura, né? Em cada lugar tem a sua tradição, tem as suas tradições, danças e até mesmo religiões, tudo isso. Amém. Então, olha aí. Não basta só dizer que é um ato de repetir uma coisa, né? Na verdade, a gente segue o quê? Um ensinamento realmente. Aqui o dicionário nos diz que tradição é a transmissão, né? Então é um ensinamento, transmissão de costumes, de comportamentos, de memórias, de rumores, de crenças, lendas, para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Então, muito bem. Então, tradição é um ensinamento, né? Então, no tempo passado, quando a maioria não tinha a facilidade de estudar, como é que ensinava os outros? Transmitindo, né? Transmitindo para eles aquilo que eles viram e viveram, e fazendo com que aquilo fosse uma tradição, né? Podemos dizer, a Igreja Católica é uma tradição. Ela fala as mesmas coisas há 2000 anos, praticamente. Pois é. Muito bem. Agora vem a questão. Nós estamos vivendo uma tradição? E aí, será que nós estamos vivendo uma tradição também? Isso é uma tradição dos apóstolos. Hã? Podemos dizer que é uma tradição dos apóstolos. E faz muito tempo que nós falamos do Evangelho. Agora, nós não temos como uma tradição, mas sim como um cristianismo.
para que algo se estabeleça como uma tradição, é necessário tempo para que o hábito seja criado. Então, está ligado com os hábitos. Ó, cuidado com os maus hábitos. Vai virar uma tradição. Por que que existe, então, este velho ensinamento aí? Tem gente que tem medo de alma, né? Porque aquilo foi ensinado por muito tempo, né? E olha que tem gente dentro da igreja que tem medo de alma. Medo de assombração, né, irmão? Mas, então, precisa de tempo para que o hábito seja criado. Então, se torna realmente uma repetição, né? Aí a gente já, tendo conhecimento das coisas, a gente vai diferenciando e vai eliminando aquilo que é um mau hábito, né? Diferentes culturas e mesmo diferentes famílias possuem tradições distintas. Então tem coisas que na sua família é tradição. Todo domingo todo mundo almoça junto neto, tio, primo, todo mundo junto. Tem família que tem isso, né? Ali, quando eu estava ali em Manaus, eu achava muito bonito isso. Havia um dia na semana que todos os filhos do pastor Jair, todos se juntavam na casa dele. Então, naquele dia não tinha negócio, não tinha passeio, todo mundo tinha que estar lá junto. Era uma tradição deles, né? Algumas celebrações e festas, religiosas ou não, fazem parte da tradição de uma sociedade. Aí nós lemos aqui na Escritura, lemos aqui que Paulo foi acusado, né? Acusaram Paulo de estar profanando o templo. O qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos. Se entrasse no templo de maneira errada, os guardas lá prendiam, né? Aí nós somos ensinados, olha, aí chega para nós o nosso ensinamento. Somos ensinados que dentro do santuário nós não conversamos, né? Somos ensinados que na hora da voz do profeta nós devemos nos manter em silêncio, ouvindo aquela voz. Por quê? Porque há algo especial ali. Se você pode crer, você então vai aceitar que aquela voz é a voz que Deus escolheu para falar aos nossos ouvidos. Então existem coisas que nós realmente deveríamos ter como tradição. Deveríamos aceitar, usar aquilo da forma que fosse, que se tornasse realmente, né, um hábito, porque assim você transmite para os que estão chegando, para as crianças, uma postura correta. As jovens, elas estão atentas ao comportamento da mãe, muito embora a gente muitas vezes nem está percebendo, nem está preocupado, mas naturalmente há uma observação. Por isso que diz que nossos filhos serão o que nós somos, não é o que nós falamos, não é? Serão o que somos, porque eles estão nos vendo fazer as coisas, e aquilo se torna uma tradição. Aí a gente vê, infelizmente, muitos lares sofrendo. Por quê? Porque diz assim, mas meu Deus, eu falei tanto para esse menino, eu
tanto que eu ensinei para esse menino, ele ainda entrou por esse caminho errado. Você falou, mas o exemplo que você deu não foi um adequado. E tem coisa que nós ficamos pensando, meu Deus, essa família aqui sempre tem um problema. Eles estão sempre sofrendo por um problema. Isso é uma tradição, né? São costumes que são transmitidos, são comportamentos, são atitudes, né? Agora, nossos jovens, eles têm muito mais ensinamentos do que muitos de nós tivemos, né? Porque estão sendo criados desde criança, ouvindo o que é o certo. Então vocês, olha, não caiam na armadilha. É tradição. Tem uma história que é tradição. O rapaz chega a certa idade e já levanta a cabeça, empina o nariz. Não, mas porque meu colega, não por isso, porque aquilo, vai vendo as coisas de fora e esquece de ver as coisas que são importantes aqui. Costumes, comportamentos, lendas. Aí o irmão Brana disse que quando ele era menino ele queria ser, que era um artista desse aí, rapaz, queria ser um cowboy. Queria ser um cowboy, né? Aí no dia que ele viu o cowboy cair do cavalo e quebrar a venta, ele disse: não, eu não sou cowboy não. Esse negócio não dá para mim. Mas por que tem que esperar o mais difícil acontecer? Para ver que não é aquela direção, a direção adequada. Costumes. O que são os costumes? Isso forma uma tradição. Costumes. Costumou fazer. Mas o que é costume? Ação tida como regras sociais, a partir do repetitivo processo de suas práticas. Mas de tudo aí nós temos que lembrar, existem os bons costumes e os maus costumes, né? E normalmente o mau costume é mais fácil de seguir, porque o bom costume, ele quer que você seja decente. O mau costume quer que você seja visto. Você tem que ser vista pelos outros, você tem que ser visto pelos outros. Aí é onde o mundo tem uma grande força. Por serem prolongadamente executadas, transforma-se em obrigações, sob o ponto de vista de determinada sociedade. A quem que você tem que dar satisfação? A quem você se preocupa de estar mostrando quem você é? Que às vezes nós nos preocupamos. Eu faço parte de um grupo, eu faço parte de uma sociedade e eu preciso estar bem visto ali. Eu preciso ser bem vista, né? Mas a quem que você está preocupando de ser bem visto? A quem você quer agradar? Pedro disse que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Olha o conselho de Pedro. É melhor agradar a Deus do que aos homens.
Então, muitas coisas nos levam a costumes. Costumou fazer aquilo, costumou fazer o que é errado. Aí entra uma grande luta sobre aquilo que nós estamos estudando: o homem de dentro e o homem de fora. Em suma, os costumes são atos habituais, que com o passar do tempo acabam por se tornar prática comum e enraizada na cultura social. Aí eu não sei se vocês já ouviram falar, mas houve um PhD, um doutor em divindade, que lançou um livro chamado, meu Deus, o meu nome, que ele fala justamente de costumes. É o mesmo que lançou aqueles Seitas e Heresias. Aí ele lançou um outro livro que é isso, que fala de costumes e outra coisinha. Que aí ele vem relatando sobre coisas que são trazidas de fora, que lá é natural. Aí quando você traz para cá, já é diferente. Aí nós podemos ver, por exemplo, a música que é cantada na África, o ritmo deles. O Brasil, como é uma nação mestiça, ela pega tudo e faz um pacotão de tudo, põe tudo na panela, né? Nós não temos uma coisa específica, na verdade. Tudo que vem tem um jeitinho de encaixar. Mas eles lá na África, eles lá na Escócia, eles em outras nações, eles têm coisas que são definidas. E se você ouvir um hino cantado na África, se nós ouvirmos, nós vamos dizer que eles estão pervertidos. Porque aquele ritmo deles, para nós, é outra coisa. Mas é importante você entender uma coisa: o cristão, em qualquer lugar do mundo, a nacionalidade dele é céu. Então o que ele precisa? Ele precisa saber realmente se aquilo está alinhado com a palavra ou não. Eu pedi para o irmão Abel arrumar um vídeo para a gente, não sei se ele conseguiu. Se conseguir, me avisa, irmão Abel. Então, os costumes variam de acordo com as diferentes sociedades e culturas e podem estar intrinsecantemente relacionados com as tradições e rituais particulares de cada povo. Paulo chega e diz: isso que vocês chamam de seita, eu sigo o caminho de nossos pais. Mas por que eles viam diferente? Por que o que você vê como verdade, os outros veem como fábula, como exagero? E isso mexe com você até que ponto? Isso incomoda você? Você viver o que é tradição? É tradição para os cristãos ficar com a palavra. Paulo dá conselho às mulheres que sejam como Sara, né? Seguir aquela tradição. Agora a gente sabe que quando você entra nesse assunto, você vai chocar com muita coisa que a sociedade tem como o padrão, como o correto. Você vai ser diferente. Se você vive a tradição de nossos pais,
você vai ser diferente, porque você vai quebrar a tradição social. Aí nós temos que estar disposto a pagar o preço, não é? Disposto a pagar o preço para sermos realmente vistos como cristãos. E ser cristão não é ser evangélico, não é? A tradição agora é todo mundo é evangélico. Todo mundo é evangélico. Virou tradição. Todo mundo é evangélico. Há uns anos atrás era crente. Aí já mudou. Agora é evangélico. Todo mundo é evangélico. Muito bem. Agora, o outro lado disso aqui que nós estamos falando. O que é perversão? Paulo foi visto como um pervertido. Será que nós somos vistos como pervertidos? E o que é uma perversão? Vamos lá, perguntar de novo. Irmã Andréa começa falando de novo. O que é a perversão, irmã? Eu acho que é praticar atos errados que não são como a tradição fala. Eu acho que é isso. Também acho que é algo errado. Uma pessoa perversa é uma pessoa que faz coisas erradas. Eu acho que é. Uma perversão é como o senhor mesmo frisou ali, né? Nós somos vistos, para muitos, a nossa forma de adorar hoje, quando nós dissemos assim, que nós cremos num profeta, que Deus sempre falou através de profeta, mas a tradição, aquelas pessoas que são já religiosas há muito tempo, eles têm isso como uma perversão. E aí nós não podemos ficar tristes, porque nós temos um profeta que está nos ensinando até mesmo isso, que as pessoas vão contra. Eles olham assim, mas não pode. Eu tenho deparado como taxista, aí a pessoa diz, você é crente? Diz, não, sou um cristão. E qual é a diferença? Não é crente? Digo, não é crente não. Ser cristão é ser como Cristo. Aí a pessoa, tá. Eu vejo assim. O senhor disse que é uma perversão? Perversão é coisas que é falsas. As pessoas falam que a pessoa está sendo seguida, as coisas falsas, aprendendo coisas falsas, mas realmente nós temos que crer que é coisas verdadeiras. Aí eles ficam dizendo que é pervertição, que nós ficamos praticando. Coisas pervertidas é coisa que as pessoas pensam que é falsa, mas não é. A realidade é a coisa verdadeira. Perversão, eu creio que é algo errado, algo falso. Algo do tipo. Perversão é mudar o que era correto, né? É a mudança. Muito bem. Agora nós vamos ouvir o irmão Cássio, vai falar desse outro lado aí. Vamos usar a linguagem profética, né? Que o profeta diz a respeito de perversão. Ele mostra que perverter é tomar algo verdadeiro e torná-lo falso. Ou torcer aquilo que é verdadeiro em algo que pareça ser verdadeiro e não é. Foi o caso
do que Satanás fez com Eva no princípio. Ele perverteu aquilo que Deus havia falado, acrescentando uma única palavra, né? O advérbio de negação. Então, perversão é isso. Temos que aprender para a gente ter um escudo, né? Tudo que nós aprendemos se torna um escudo para nós. Então, aprenda isso. Perverter é fazer uma ação, segundo a linguagem do profeta, que é correta, mas fora da sua condição original. E o profeta ainda mostra, ele mostra que é como um ato entre um marido e uma mulher, né? Dentro do casamento, ele é uma coisa perfeita, sagrada. Fora do casamento é uma perversão. Então isso é que é uma perversão, é praticar um ato fora da sua normalidade, é pervertê-lo. Amém. Amém. Coisa boa a gente ter profeta, né? Deixa a gente tranquilo, seguro. É isso aí mesmo. A perversão é o ato ou efeito de perverter ou de... é a ação de fazer com que o bem se torne mal. É a corrupção. Corrompe. As más conversações corrompem os bons costumes. Né? Nós estamos vivendo o que para o mundo é natural, que é uma perversão. Os dias de Sodoma. Então você vê que a sociedade, ela está impondo que todos aceitem isso. Aceite que a perversão seja uma coisa natural. Paulo disse, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, que eles perverteram, né? Isso. Fizeram justamente isso, pegaram o que era certo e mudaram totalmente. É mudar. É inverter mesmo, não é? Irmãos, vejam, muito embora eles tenham agora, estão sendo mais, a gente pode dizer assim, mais violentos até, estão querendo impor, mas isso não começou agora não, faz tempo que esse pensamento vem sendo implantado, de homem virar mulher, de mulher virar homem, né? De família não ter mais o mesmo significado. Então veja que isso vai afetar muitos pontos. Hoje, o nível mais alto das empresas em gerais tem sido ocupado pelas mulheres. Por quê? Porque elas sentiram a necessidade de buscar uma melhoria. Por quê? Porque os homens relaxaram. Relaxaram. Acha que a mulher tem que aceitar qualquer condição. Não, você me ama? Nós vamos morar debaixo da ponte, qual é o problema? Tem vento à vontade, não paga luz. Coisa maravilhosa. Né? Você me ama. Existe essas coisas aí, existe, acaba virando tradição. Ó, de onde surgiu a tradição do véu? Da noiva, grinalda, como é que chama? Que aquele vestidão tem que ser bem compridão. De onde surgiu aquilo? As meninas sabem de onde surgiu? Mas vocês acham bonito, não acham?
Já ouviram falar sobre isso? Eu acho que o pastor já falou sobre isso. Já. Se tornou uma tradição, né? Tem que usar aquele véu e grinalda, aquele vestido bem longo. Há uma representação, mas aquilo partiu de um ponto. Houve uma que usou primeiro e fez com que aquilo se tornasse uma referência. Aqui, irmã Isabelle, falar de onde é. Vocês já ouviram falar de onde surgiu o salto alto? Vem falar. Hã? Não, tem que botar a cara aqui, senão a câmera não pega através da parede. Eu até perguntando se foi na Inglaterra. Ah, quem acha que foi na Inglaterra? Hã? Vocês nunca ouviram falar e nem se interessaram de saber? Só acham bonito, né? Cada um quer um mais bonito que o da outra. É. Você vê que tudo ela partiu de um ponto. E aquilo se tornou uma referência e tornou uma tradição. E há coisas que se tornam uma tradição mundial, né? Esse aí é um. Tornou uma tradição mundial. Vocês já ouviram falar de alguma noiva que entrou de vestido preto? Já ouviram falar? Vestido vermelho? E o vestido vai mudar o quê? O que o vestido vai mudar? Deixa eu perguntar ali atrás, ali, as autoridades nesse assunto. Tem umas autoridades aqui nesses assuntos. Vestido e tal. O que vai mudar a cor do vestido em relação a... O branco é o símbolo da pureza, né? É por isso que as noivas usam branco. É um símbolo. Eu acho que não vai mudar em nada, né? A cor do vestido não vai mudar em nada. Mas é como a irmã disse, né? O branco é o tradicional, né? Então é uma tradição, né? Tem o símbolo, um simbolismo. O salto alto, quem foi, irmão? Não, ainda bem que foi o senhor que falou. Foi eu que falei, que o pastor já falou, né? Que foi Luís XV que inventou a história do salto alto. E o pastor também já falou da tradição da noiva, que às vezes a mulher casa toda de branco, mas não tem nada de pureza na verdade. É, mas tem que manter a tradição, né? Muitas vezes aquilo é uma perversão. É igual o que o mundo não sabe, né? Muitos sabem. A questão é que tanto faz como tanto fez. Para nós aqui, de onde o povo usa falar daqueles festejos juninos, aí tem aquelas quadrilhas, né? A quadrilha tem o noivo, a noiva, tem todo mundo, né? Todo mundo dança, todo mundo passa pelo, não sei como é, um corredor, todo mundo faz tudo. Mas vocês já ouviram falar de onde surgiu aquilo? Já ouviram falar? De onde surgiu aquela tradição que aqui é tido como uma brincadeira, né? É uma grande perversão, na verdade, né? Aquilo é uma grande perversão, que o povo brinca achando bom, mas não sabe de onde veio aquilo.
é mais prostituição até mesmo do que o carnaval. Se prostitui as moças naquilo ali mais do que o carnaval. Porque aquilo carrega um espírito terrível, na verdade, né? Carrega um espírito terrível. Aquilo ali, na verdade, era o que acontecia na França. O senhor lembra se era na França? Que o casal casava, mas antes deles terem sua vida de casados, eles tinham uma festa com todo mundo. Então a noiva passava pela mão de todo mundo, o noivo passava pela mão de todo mundo. Por isso que ali tem aquela misturada ali. Veja a tradição que é, né? Pervertida. A tradição pervertida. Eu me lembro, tem um documentário chamado Os Mártires. Se vocês puderem, depois vocês dão uma pesquisada. Os Mártires. Ali existia, no tempo que a igreja estava sendo perseguida, os romanos diziam que os cristãos, na verdade, praticavam aberrações quando se juntavam para a ceia, porque eles diziam que eles se juntam e eles chamam todo mundo de irmão, e eles comem um pão e bebem o vinho e viravam uma festa. Aquilo era o que eles praticavam e queriam jogar em cima do cristianismo, né? Então a perversão é a ação de fazer o bem se tornar o mal e do mal se tornar o bem. E o grande autor dela é quem? Satanás, o mais astuto. Então, não pense que ele não está tentando te enganar. Ele está tentando fazer com que você aceite que certas coisas, não, mas isso aí é só uma tradição, não tem nada demais. Cuidado. Nós ouvimos muito o pastor Joaquim falar o que ele chama lambança. A casa que vive cheia de primo com prima, aquilo é uma lambança. Mas em certos lugares, socialmente, aquilo é a coisa mais bonita que tem. Quando diz, vai todo mundo para o sítio do vovô, aí junta todo mundo lá no sítio do vovô, coisa linda, mas não sabe o que está acontecendo. Sim, irmão Abel. Então, o irmão Abel disse que tem um pequeno vídeo aí que ele quer mostrar para a gente. Irmão Abel, se estiver pronto, pode soltar o vídeo. Depois o senhor desce aqui para falar um pouquinho.我媽係我唯一嘅親人。我細個嘅時候，佢一直都好忙。個衫洗好啦。哦，咁快嘅？係啊，趕住載我仔。哦，慢慢行喎。啊，好。只有喺食飯嘅時候，我先見到佢。家煩惱。無論幾忙都好，佢都會陪我食飯。家煩。仔，加啲飯啦。今晚返唔返嚟食飯啊？唔知啊。而家輪到我好忙，我喺見面嘅時間就越嚟越少。
到嗎？今年翻唔翻嚟過年啊？好忙啊，遲啲先傾啦。OK 啦，我唔阻你啦。過年咯，今年又唔翻啊？媽，我終於明白佢點解時時叫我加飯。其實我食耐啲嘅話，我就可以陪多佢一陣。Vamos lá, irmão Abel. Fale aqui do que o senhor passou para a gente. Converse com o povo aqui. Boa tarde com Jesus. Hoje eu pensava que ia ficar quietinho, calado. Esse vídeo eu passei, o irmão Carlos me pediu, e eu pesquisei no YouTube muitos vídeos, né? Passou muitos vídeos, e o que a gente vê é que os próprios vídeos eles são pervertidos. Entendeu? Os próprios vídeos que pregam que a família está se pervertendo, que a família do futuro está perdida e que nós temos que conservar a família que existe, que os nossos pais viveram, que nossos pais conheceram, eles mesmos são pervertidos. Porque logo eles inserem uma certa comédia, começa logo a criticar a religião, entendeu? E foi uma coisa que dificultou a escolha de um vídeo para passar aqui. Entendeu? Esse vídeo eu passei, parece que ele não tem nem muito a ver com o assunto, mas só que às vezes certas atividades cotidianas que nós temos que no dia a dia se tornam tradições, costumes, se tornam um costume que nós, às vezes, nem percebemos, mas que é tão importante para a gente, é tão importante para um filho, para um pai, ter aquele convívio, aquele momento na mesa, entendeu? E quando isso acaba, por algum motivo isso termina, fica um buraco, fica um espaço naquela tradição, porque às vezes nós temos tradições que não são ruins, entendeu? Existe uma tradição sã. O fundamento dos apóstolos, dos profetas, é uma tradição que é sã, é o que nós seguimos. Mas quando isso é quebrado, fica um buraco, fica uma coisa faltando. Aí que entra a perversão do verdadeiro, que entra aquelas desculpas. Não, mas eu tenho que trabalhar um pouquinho mais, eu tenho que fazer um pouquinho mais, eu tenho que estudar um pouquinho mais. Então eu vou ter que abrir mão de certos momentos importantes da minha vida, porque eu quero alcançar algo mais. E às vezes o mais importante era aquele momento. Aquele costume que você tinha de sentar na mesa com seus filhos, de sentar na mesa com seus irmãos, de ficar em casa um pouquinho mais, e às vezes a gente fica encontrando desculpas para não ir, para não sentar na mesa. O irmão Miguel, meu pai, a gente tinha um costume, que era o quê? Nós comíamos na mesa, todos nós, desde pequeno. Mas quando chegou uma certa idade, a gente ia lá para frente da TV, aí ia para o quarto, comia na cama. Aí o pai, a gente estava na metade do prato comendo, ele tudinho vem volta para comer para a mesa. Porque era um momento que nós estávamos perdendo. É um convívio. Aí às vezes nós perdemos esses momentos
de convívio, os corretos, que é na mesa. Aí nós passamos a conversar o tempo que a gente tem para conversar dentro do carro. A gente está indo para o trabalho, para a escola, voltando da igreja, vindo para a igreja, é hora que a gente conversa. É hora que a gente conversa. Dentro do carro. Conversa assim, vai conversando. Aí quando a gente chega em casa, assim, acabou a conversa. Acabou. É o que acontece hoje. Primeira coisa que um pega um celular, vai para um lado, o outro pega outro celular, vai para o outro lado. Um vai fazer uma coisa e esquecem que aquele vínculo, aquela tradição de ter uma conversa familiar, uma coisa, está sendo corrompida ali, está se perdendo. E é uma coisa importante. É uma coisa muito importante. E é isso que eu fui tirando desse vídeo, que é até uma mensagem que ele passa no final, né? Nós temos que aproveitar esses momentos. Porque é uma tradição que não pode se perder. É uma coisa sã, uma coisa pura. Uma coisa sadia, que edifica. E é isso que eu tirei desse vídeo, né? Deus os abençoe. Agora vamos ver o que os irmãos têm a falar do vídeo. Opa! Quem quer ser o primeiro? Tem gente que tá brigando pelo microfone para falar, meu Deus. Um vídeo bom desse. Alguém teve alguma reflexão sobre o vídeo? Algum irmão? Irmão Francisco? Boa tarde com Jesus Cristo. Enquanto o vídeo estava passando e o irmão Abel veio abrir mais a nossa mente, eu pensei na minha mãe. Quando nós era criança, nós era 11 meninos. E de ontem para hoje eu estava observando que em casa, de ontem para hoje cheguei, ela estava sozinha. Porque os filhos tudo crescem, vão embora. Aí, às vezes a gente pensa em passar mais tempo, mas não pode porque já tem a família. E aí sucessivamente, né? E observando o vídeo aí, que a gente que é pai, a gente cria os filhos da gente sempre naquele costume. Mas os filhos, você observou que ele começou a se afastar da mãe, né? Aí para o trabalho, outros vão para a faculdade. Mas eu acredito que quando a gente faz uma reflexão, a gente vai envelhecendo, assim como já depois dos 40 anos, 35 anos, a gente sente necessidade daquilo que a gente tinha no passado com os pais da gente. Na idade de jovem, isso passa despercebido. Mas com o tempo, já da nossa idade, que a gente já é pai, a gente observa, a gente sente essa necessidade novamente. Porque eu acredito que isso está na nossa natureza, está no nosso ser. É isso que eu observei, o vídeo muito bom. Irmão Abel está de parabéns pelo vídeo. É um vídeo de reflexão. Espero que Deus continue abençoando ele nesse sentido. Amém. Alguém mais? Deixa eu ver, irmão Marcos. Tem alguma coisa? Não viu o vídeo, né? Tá certo. Irmão Maurício, você ouviu o vídeo? Chegou nesse instante. Irmão Machado? Alguém? O Cássio? Ele está escondido aqui. Tá a ponta aí no microfone? Tá, o irmão Cássio quer trazer isso aí para esse campo que a gente tem batalhado, né? Você viu aí, é um retrato da quebra de um costume, de uma tradição. Isso do lado natural, né? E eu queria indicar a mensagem perdão para todos vocês, mas para vocês lerem mesmo, viu? Faça isso essa semana ainda, que a semana começou hoje, né?
mensagem Perdão, onde o profeta fala, vai mostrando onde tudo se perdeu por conta de tradição, de rituais, e conservar os bons costumes cristãos, isso é bom, né? Você vai encontrar que São Pedro disse que eles chegariam no ponto de perguntar onde está a promessa, né? Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, que nós ouvimos falar disso. Quer dizer, isso era uma tradição, falar da vinda de Cristo. Mas aquilo era encarado com uma responsabilidade tão grande por aqueles que se agarravam à palavra de Deus, que eles não deixaram aquilo se tornar um ritual, né? Embora fosse uma tradição de crer naquilo. Crer naquilo. Foi o que Paulo disse: conforme esse caminho que vocês chamam seita, eu sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Então, eu vendo esse vídeo do irmão Abel, eu pensei, isso é a parte natural da coisa. Mas nós precisamos conservar aquilo que nossos pais carregaram, aquilo que nossos pais nos legaram com sangue, né? Morrendo em cruzes, sendo queimados em fogueiras, sendo comidos de leões. Se tem que haver uma coisa que tem que ser preservada e levada adiante, é aquilo que eles legaram para nós, de crer que aquilo que foi falado lá no passado é a verdade, tem que ser vivido por nós, não simplesmente como uma tradição que os nossos pais deixaram, mas com a responsabilidade de levar isso adiante, porque senão não haverá uma igreja amanhã. E a pergunta das Escrituras é essa: quando, pois, o Filho do Homem vir, achará ele fé na terra? Então alguém tem que levar isso adiante, não é? Carrega essa tradição, estende a esteira no chão, né, irmão Antônio Francisco? 10 filhos, 12, põe aquela esteira de palha de coco, uma bacia grande no meio, joga arroz e feijão, mistura tudo, aí joga um lambari bem salgado, que é para os meninos comer pouco, e aí fazem a festa, né? Isso é bonito, isso é muito bom, né? É bom demais. Isso tem que seguir, é lógico. Eu não fui criado num lar onde todos se assentavam à mesa para comer, então na minha casa não é assim. Para ver como que isso segue. Minha mãe fazia a comida, largava em cima do fogão. Quem quiser comer sabe o caminho. Mais esperto vai na frente. Mais esperto pega a coxa, o outro sobra só o pescoço, a asa. Eu, como gostava do pescoço e da asa, não estava preocupado, não. Mas isso realmente fica, né? E eu creio que todos que viveram aquela época, ou pegaram pelo menos a sobra daquilo, tem saudade daquilo. Tinha vontade que a coisa seguisse daquela maneira. Agora você imagina, trazendo isso para o campo espiritual, quem viveu no princípio e que conheceu como era tudo aquilo, como que ele não se sente hoje, o desejo de ver aquilo ser levado adiante, e a gente vê que tudo vai fracassando, e não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Então, eu deixar só esses 2 parágrafos da mensagem Perdão, mas vocês leiam a mensagem Perdão, parágrafo 110,
110 ao 112. Olha aí o que o profeta diz. Ora, esta igreja devia estar 1 milhão de milhas estrada acima em relação onde ela está agora. Jesus está esperando que sua igreja se apronte. Sua noiva se aprontou. Nós temos o potencial. O Espírito Santo está aqui, Deus está aqui, o poder para curar os enfermos, o poder para fazer tudo o que Cristo fez. Eu mesmo já vi isso ser feito, demonstrado pelo Espírito Santo, assim, o potencial está aqui. E o que Deus está esperando é nos afastarmos de nossas tradições. Quando o profeta diz nossas tradições, ele não se refere ao que está escrito, não, mas é aquilo que nós pervertemos do que é correto, de fazer da adoração um ritual. Então ele diz, e voltarmos a estar sob o sangue de seu Filho Jesus Cristo e nos tornarmos a igreja do Deus vivo, metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, seja o que formos. Quem quer que pode vir e tomar de graça a água da vida. Eu creio nisso com tudo que está em mim. Deus fez descer o Espírito Santo para fazer isso. Mas nós, ao irmos com nossos rituais, ou as nossas tradições, sem sinceridade, é porque é nossa tradição, faz sem nenhum sentimento. Por isso ele diz para Israel, em Isaías capítulo 1, as vossas luas novas, né, os vossos sacrifícios, me aborrecem, eu já não posso suportar isso. Agora pensem vocês, irmãos, de chegar numa condição de Deus não poder suportar uma tradição, onde Jesus disse, por vossas tradições vocês invalidam o mandamento de Deus. Então tem que haver sinceridade. E porque é um ritual, nós vamos sem sinceridade, sem verdadeira tristeza pelo pecado. Tem que haver essa correlação entre nós e aquilo que nos foi legado. Nós usamos essa palavra tradição, porque realmente é uma tradição, nos foi legado pelos nossos pais, então nós temos que ter uma relação muito íntima com isso e levar isso adiante. Quem vai ser a igreja de amanhã? Eu já estou aqui com o pé na sepultura. Mas tem uns aí que precisam levar adiante. Irmão Abel está aí novinho, né, irmão Cardoso? Então tem que carregar essa responsabilidade de levar esses costumes cristãos. Eu sei que eu estou tomando o tempo do irmão Cardoso, mas o irmão Brand diz assim na mensagem, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A irmã Meda disse, mas Billy, por que que as americanas se vestem dessa maneira e atuam dessa maneira? Você tem pregado tanto. Ele disse, porque elas são americanas. Disse, os franceses atuam como os franceses. Os americanos, todos eles, cada povo tem o seu costume, a sua tradição. Então eles atuam como eles. Mas uma coisa, gente, que o profeta disse, eu não imagino um escocês crendo no evangelho vestido de saia, não. O irmão Branham diz isso, o profeta diz assim, que quando você é convertido, agora os seus costumes não são mais dos americanos, dos franceses, dos piauienses, dos nordestinos que gostam de quadrilha e de forró. Seus costumes agora são outros, porque a sua nacionalidade é de cima. Isso tem que ser levado adiante. Tem que haver essa responsabilidade em nós de levar isso adiante. Amém? Vocês entendem que isso é necessário, não é verdade? Então o Espírito Santo se encarrega de internalizar no cristão os costumes que são de cima. De cima. Amém. Muito bem. Então, irmãos,
Ó, eu queria que vocês tivessem observado um pequeno detalhe nesse vídeo. Um pequeno detalhe. Como o irmão falou, é difícil você encontrar um vídeo que ele não tenha uma inclinação para uma coisa ou outra. Por que estava só a mãe? Por que estava só a mãe? É claro, a gente diz, não, talvez o pai morreu. Mas isso não deixa de ter aquele dedinho do que diz assim, não, é normal. Ela quis viver só, ela teve o filho só. E aí, vendo pelo outro lado, aquilo que aquela criança, todos nós aqui, nascemos de novo, não é assim? Somos ensinados assim, nascemos de novo, então somos crianças, e Deus está cuidando de nós, e Deus dá isso, e Deus dá aquilo, e nós vamos crescendo. Será que não estamos fazendo aquela mesma coisa com Deus? Logo vem a tradição, o natural é isso, os filhos nascem, crescem, tomam seu rumo, natural, tomam seu rumo, aí a mãe fica só, o pai fica só. Mas, como o irmão falou, há momentos que vem algo que te leva a refletir. Por que que eu não posso? Por que que eu não posso voltar a dar aquela alegria a meus pais? Por que que eu nunca tenho tempo? E isso nós fazemos para com Deus também. Tornou-se uma tradição que tem que ser quebrada. É uma tradição que tem que ser quebrada. Então a gente vê que a sociedade em si, ela quer moldar nossos filhos, ela quer moldar os jovens. A sociedade, não se engane, o sistema social quer moldar vocês. Ele quer que vocês pensem da maneira que eles estabeleceram. Mas vocês não são obrigados a isso. Não são obrigados. Por isso que Deus está cuidando em lhes ensinar, em lhes orientar. Não vão crescendo e abandonando a mãe, que é a igreja, o pai, que é a palavra, que a tendência é essa, vão crescendo, aí vão vendo outros mundos, outras coisas, e vão querendo se alimentar de outras coisas, enquanto que o alimento está aqui, sempre sendo oferecido, sempre sendo disponibilizado a vocês, para que vocês cresçam saudáveis, não sejam envolvidos pelas tradições e costumes pervertidos do mundo. Amém? Então nós esperamos que mais uma vez isso tenha lhes ajudado, porque realmente é uma grande responsabilidade sobre vocês, jovens. Vocês, se houver o amanhã, alguém vai ter que estar aqui. Alguém vai ter que estar aqui falando para alguém que vai ter que estar aí, essas criancinhas aqui. Não é? Você é responsável por seu filho amanhã estar aqui ou não. Se você fez tudo o que pode para ele estar aqui, você está com sua consciência tranquila. Mas se está muito difícil trazê-lo, amanhã você vai estar com a sua consciência pesada. Por que que eu não levei a menina para ouvir aquilo? Por que que eu não levei o menino para ouvir aquilo? Então tudo isso não é outra coisa, é Deus cuidando de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé?
Irmão Abel faz a oração e encerra. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por mais essa reunião de jovens, Pai. E um companheirismo especial contigo, Pai, nesta tarde, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor, continuar, Senhor Deus, com esse companheirismo, Pai, no decorrer do culto da noite, Pai, Senhor. Nos ajude, Pai, continue nos abençoando, Senhor. Que cada palavra, Senhor Deus, caia no nosso coração, Senhor Deus, e frutifique de tal forma que nós possamos viver cada palavra que nós ouvimos aqui, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus, e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Amém. Deus vos abençoe. Cercado e não tem saída. Conta que a morte quer falar mais alto que a vida. Conta que a situação se tornou tão difícil, que a voz do seu coração está dizendo: eu desisto. Conta que és uma ave estranha no ninho e que mesmo entre amigos se sente sozinho. Conta e chora baixinho, conta toda a sua história. Se anoitecer a vitória no romper da aurora, não é pra mim, pro vizinho que deves contar, não é pro irmão que tu deves falar, não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar tua sorte. É pro Filho de Deus, o meu Jesus.